Bom dia, irmãos, bom dia, paz, Deus abençoe rica e poderosamente. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje leio o que está no livro de Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 17. Ouçam o que diz a palavra, Êxodo capítulo 18, versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Versículo 24, para finalizar a leitura. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Ouça só, irmãos, a gente está sempre falando de pessoas desocupadas, desinteressadas, pessoas despreocupadas, que não estão nem aí para nada, né? Que desperdiçam o tempo, que desperdiçam a vida. Isso é um problema muito sério, gente que vive assim. Mas tão sério quanto são as pessoas que vivem ocupadas, o tempo todo ocupadas, o tempo todo estressadas, exaustas, justamente porque são excessivamente responsáveis, excessivamente cuidadosas, zelosas, mas essas pessoas não sabem descansar. Elas não sabem separar as coisas, elas não sabem qual é o momento de descansar. São pessoas que precisam aprender a dividir o fardo, porque isso traz facilidade, traz leveza, deixa o fardo mais leve. Quantas pessoas vivem exaustas, quantas pessoas entram em desespero, numa exaustão tão grande que começam a ter até confusão de pensamentos. A palavra diz que Moisés era muito zeloso, muito dedicado às pessoas, extremamente responsável. Dia após dia, ele fazia o que tinha que fazer, ele era o único juiz do povo em suas incontáveis questões. O povo que questionava também, né? O povo que arrumava confusão para o lado de Moisés, né? Mas aí então o sogrão, Jetro, vendo aquilo, disse: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você tem que aprender a dividir as coisas, meu irmão. Você tem que aprender a dividir as coisas, meu genro, né? Então, é o que nós precisamos aprender a fazer também. Aprender a dividir as tarefas, a dividir as funções, as responsabilidades. Aprender a confiar em outras pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas não dividem as tarefas por falta de confiança mesmo, né? Excesso de zelo e falta de confiança no próximo. E é por causa disso que tem muita gente levando o serviço para casa, tem muita gente que sai do trabalho, vai para casa, continua trabalhando em casa, né? É o tempo todo só trabalhando, se esquece da família, se esquece de Deus, se esquece de relacionar com Deus, se esquece de ir à igreja, esquece de servir a outros, é só trabalho, preocupações, compromissos, e a pessoa chega à exaustão. Será que você não se sente cansado demais porque justamente tem tentado fazer tudo sozinho? Ô, meu irmão, além da história de Moisés, do caso de Moisés que nós lemos aqui agora há pouco, que inclusive ouviu o conselho do seu sogro, né? O sogro observou, lhe deu um conselho, Moisés ouviu aquele conselho e acatou. Né? Tem gente que às vezes até ouve, mas não acata, né? Não muda. Mas não foi o caso de Moisés, que ouviu o que o sogro disse, uma pessoa mais experiente, né? Apesar de todo o relacionamento de Moisés com Deus, o seu sogro era mais vivido, e observando aquilo deu um conselho a Moisés, que ouviu e mudou as suas atitudes. E então separou os homens que o ajudariam naquela tarefa. Mas será que você não está exausto justamente porque não consegue dividir a carga?
Moisés precisou dividir. Nós nos lembramos aqui rapidamente do caso de Neemias. Neemias precisou de muitas pessoas para o ajudarem, dividir a responsabilidade. Salomão, mesmo sendo sábio que era, tinha pessoas que o ajudavam na administração do reino. Enfim, ninguém consegue fazer nada sozinho, meu irmão. Peça a Deus sabedoria e força para fazer o que Ele quer que você faça, o que Deus quer que você faça. Mas não tente fazer tudo sozinho, não. Tá bom? Porque fazer tudo sozinho, fazendo tudo sozinho, você não vai aguentar, você não vai suportar. E talvez não fará com a mesma qualidade que faria se tivesse outras pessoas te ajudando, dividindo aquilo com você. Confie um pouco mais, peça ao Senhor sabedoria, não tenta fazer tudo sozinho, não. Faça apenas aquilo que Deus quer que você faça. E você vai ver que a sua vida se tornará mais leve. Você encontrará tempo e motivação para fazer outras coisas que também agradam a Deus, como, por exemplo, se dedicar mais à sua família, se dedicar mais à oração, se dedicar mais a Deus. Enfim, pense nisso em nome de Jesus. Ouça o que digo nesta manhã, meu irmão, pense sobre isso. Cuidado com esse mito do perfeccionismo. Aquilo que você acha que só você sabe fazer, bem do jeito que você faz é só você, aí você quer fazer o tempo todo. Inclusive, eu tenho uma tendência a pensar muitas vezes assim, eu preciso me vigiar. É verdade. Às vezes, se for olhar a minha vontade, eu estou aqui todos os dias. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Não é bom que seja assim. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. Eu peço ao Senhor que te abençoe e te dê sabedoria para observar o que é que precisa ser mudado. Para que você ouça o conselho de gente mais sábia e mude. Esteja atento aos conselhos e mude o que precisa ser mudado. Tão desperdício de tempo quanto quem não faz nada é aquele que só faz uma coisa, que só dedica ao trabalho, por exemplo. É o desperdício de tempo, porque ninguém pode se dedicar somente ao trabalho. Pense nisso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Amém.